O retalho envelope, a gente vai abrir como se fosse um envelopinho ali na gengiva do paciente. Então, na hora que você olha superiormente, isso aqui vai estar acontecendo, ó. Você vai descolando a gengiva, fazendo esse descolamento, e ela vai abrindo como se fosse um envelopinho de carta. Importante a gente considerar sempre a anatomia para que a gente possa fazer um procedimento cirúrgico com segurança. Vamos tentar, então, demonstrar o que seria esse retalho do tipo envelope, como fazer de forma menos traumática para os tecidos adjacentes e principalmente para a papila. A gente sempre vai precisar preservar essa papila, tá? Então, toda vez que você for manusear um tecido mole, é importante que você tenha cuidado com esses tecidos. Vamos imaginar que eu optei por fazer a exodontia desse dente, o incisivo central do lado esquerdo, dente 21, e aí a gente vai fazer um retalho do tipo envelope para ele, tá? Então, qual que é a nossa ideia? Nós temos uma papila distal a ele e uma papila mesial a ele mais anterior. Como que a gente vai proceder? A gente vem, coloca a nossa lâmina de bisturi quase que no longo eixo do dente, levemente inclinada para fazer o desenho adequadamente. Nós vamos para o dente vizinho, a gente entra por baixo desse tecido mole e a gente vai contornar essa papila. O que eu não posso fazer? Cortar essa papila na base. Esse triângulo papilar, ele precisa ser preservado, tá? Então, o ideal é que ao terminar a minha incisão intrapapilar, eu tenha esse triângulo preservado, ok? Não teve, cortou na base, você errou, você deixou parte da papila para trás, diminui a sua previsibilidade de cicatrização. Então a gente entra no sulco gengival, a gente tem um espaço que é um espaço biológico natural de 2 a 3 milímetros, então a gente vai entrar nesse espaço, a gente vai direcionar a nossa lâmina em direção ao dente que a gente vai incisar agora. Olha só, a minha lâmina ela está voltada para a distal do incisivo central. Ó. Perceba, vou tirar ela do sulco, ó. Vou fazer a incisão fora para vocês verem o desenho como ele vai ser feito. Ó. Eu venho em direção à distal desse incisivo e aí eu termino de fazer a incisão. Depois eu vou contornar o incisivo central até chegar na papila do outro lado. Então vamos fazer agora aqui, ó. Entro com a lâmina no sulco, vou em direção ao incisivo central, concluo a minha incisão, ó, fazendo o movimento de corte contra ele. Ó. Percebe que eu estou tocando o central. Pronto, eu já fiz a incisão intrapapilar aqui. Tá? Então, eu não preciso entrar com a lâmina na papila e ficar fazendo vai e vem, tentar ficar fazendo muita manobra aqui dentro. Eu vou dividindo os tecidos. Então, só o fato de eu entrar uma vez com um movimento único e contínuo já é suficiente. E olha só o que aconteceu. Ó. Eu ainda nem descolei, mas o que você já consegue visualizar? Ó? Que o triângulo papilar ele está preservado. Ó. Então, quando eu for descolar, eu entro com a ponta do meu descolador aqui embaixo, ó, eu vou conseguir liberar esse tecido sem causar dano, sem deixar parte dessa papila para trás. E aí eu posso continuar esse meu retalho envelope. Eu continuo intrasulcular. Quando eu chego aqui novamente, ó, eu vou fazer o mesmo princípio. Aprofundo a lâmina e vou contra o dente vizinho. Ó. Então aqui eu fui contra o incisivo central do lado contralateral e finalizei o corte. Ó. E agora, só de levantar aqui, a gente já consegue perceber esse triângulo preservado também. Tá? Essa região, principalmente na transição, bem no centro da maxila, a gente tem um freio labial, então normalmente eu tenho um tecido mais fibroso, que é um pouco mais difícil de descolamento e a gente tem que firmar, né, um pouco mais a mão nesse momento de descolar. Vamos para o descolamento. Então aqui vem aquela dica que a gente colocou do uso do descolador de Molt. A gente vai usar essa ponta menor. Não adianta eu tentar fazer esse descolamento com essa ponta maior.
eu vou macerar tecido, não vou conseguir descolar adequadamente. Então a gente precisa entender quando usar cada parte do nosso instrumento. Como que esse descolamento vai ser feito? Ó, eu vou entrar por baixo do tecido e eu vou fazer uma espécie de giro. Olha só, ó, eu vou simular para vocês. Eu vou fazer esse movimento de giro. Voltei. Ó, vou apoiar no tecido, a hora que eu apoiar eu vou fazer um pequeno giro lateral. Ele já é suficiente para fazer esse descolamento. O que que eu não posso fazer? Eu tenho muita aderência ao redor do dente. Se eu adaptar o instrumento e tentar descolar no sentido do fundo do saco do vestíbulo, eu vou começar a descolar aqui, essa área está aderida, essa área está aderida, eu vou ter laceração tecidual no entorno da área que eu estou tentando descolar. E, consequentemente, eu perdi o desenho do retalho, não vou ter mais previsibilidade de cicatrização e provavelmente vai comprometer o meu campo cirúrgico, já que não vai ser o desenho que eu previa. Então, entro por baixo dessa papila, confirmo se a incisão foi completa, essa é uma dica legal, ó. Usa essa ponta cortante, toca, vê se eu estou em osso, se eu conseguir liberar todo o periósteo, às vezes pode ser por alguma pequena reentrância ou saliência de maxila e mandíbula, a sua lâmina de bisturi não tocou todo o periósteo na sequência, a ponta desse molde consegue fazer. Adaptei abaixo da papila, eu faço um giro lateral, ó, já foi suficiente para o descolamento. Olha como agora ela já está até mais elevada. E aí eu continuo intrasulcular, ó, sempre movimento lateral, e aí com o movimento lateral eu posso aprofundar um pouco. Aqui eu já cheguei num limite, porque essa papila, apesar de ter sido incisada, ela ainda está aderida. Lembra que a gente mencionou? Tem uma área grande de aderência por conta de fibras mais profundas, inclusive do nosso freio labial superior. Então eu entro aqui mais uma vez, ó, intrasulcular, cheguei embaixo da papila, eu faço um movimento de giro, confirmo se eu tenho a minha incisão completa e faço um movimento de giro lateral. Ó. O que que nós temos agora? As duas papilas liberadas e eu posso agora, de forma lateral, sempre lateral, nunca em direção ao fundo do saco, eu tentar um ganho a mais desse descolamento para que eu consiga visualizar a minha crista óssea. Esse é um retalho clássico do tipo envelope. Percebam que eu, na vestibular, principalmente, eu não consigo chegar no ápice desse dente, mas eu consigo ter um campo visual de forma que, se eu quiser luxar esse dente, às vezes até fazer uma pequena osteotomia no entorno dele, já é suficiente. A gente parte para concluir o nosso retalho envelope, a gente entra por baixo dessa papila, agora pelo palato, e a gente vai fazer o descolamento, então, na sequência, sempre com esse giro lateral, em um lado e do outro. É interessante observar, na região vestibular você utilizou a lâmina, né? E na região palatina você fez o descolamento direto com o molde. Então, alguns profissionais optam realmente por utilizar somente o molde, em alguns casos, especialmente nos casos onde você vai fazer alguma extração e aí você precisa adaptar o fórceps, mas não quer fazer um descolamento gengival maior, você faz só um descolamento ali na região vestibular, na região palatina, às vezes com o próprio molde, e aí você consegue adaptar um instrumental. Vocês repararam que o Michel mostrou muito bem para vocês esse movimento aqui lateral, certo? Chegou num ponto que ele atingiu a crista óssea ali, e vocês repararam que ele fez um leve movimento de abertura nesse sentido? Então esse movimento, depois que você consegue aqui atingir a região óssea e individualizar aqui o seu retalho, você pode ir abrindo aqui
com bastante cuidado, com bastante cautela, e você vai liberando o seu retalho envelope, ok? Então, reparem que o nome leva a própria forma do retalho, né?